Oi, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo e ouvindo essa palavra. Pessoal, chegou o grande dia, o dia em que eu vou contar meu testemunho e o que Deus fez na minha vida. E eu espero que vocês sejam impactados por essa palavra, que o Senhor verdadeiramente me use para falar com vocês, que assim como eu falei para vocês, tem vários testemunhos aí que são impactantes, da pastora Sandra Alves é bem impactante, o do pastor Lucinho, mas pessoal, eu digo com toda a sinceridade do mundo, assim, com toda certeza do meu coração, de que se Deus não tivesse intervisto, assim, tivesse entrado de alguma forma, né? Porque minha mãe também sempre rezou por mim, porque ela é católica, então ela sempre rezou por mim, sempre rezou por todos os filhos dela, reza até hoje pelos filhos dela. E assim, eu creio que Deus verdadeiramente chegou até mim e me resgatou, porque eu não estaria aqui hoje se não fosse pela misericórdia dele, pelo cuidado dele, pelo amor dele. Eu sou grata à minha vida a ele, eu sou grata à minha segunda chance a ele. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, só que antes a palavra de Deus tem que ser dita. Então vamos lá? Hoje a palavra que eu tenho, que tem assim levado a viver o que eu estou vivendo hoje, está em Ageu 2, 8, 9. Cadê? Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Que palavra abençoada. Pessoal, resumindo, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Sejam muito bem-vindos ao canal. Deus te guia, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Sejam muito bem-vindos. Assim, que se você caiu de paraquedas, nós estamos na campanha de Salmos, mas hoje foi um dia em que eu falei que ia contar um pouco da minha história. Vai ser um pouco resumidamente, porque se eu for contar detalhes, o vídeo vai em uma hora e pouco. E eu creio que são poucas pessoas que conseguem ver um vídeo todo assim, né? Muito grande. Eu sou essas pessoas. Eu amo ver vídeos de uma e pouco. Eu tô arrumando a casa e deixo lá tocando e fico ouvindo. Meu nome é Andréia, eu tenho 42 anos, sou mãe de um rapaz de 20 anos, sou casada atualmente há 2 anos e meio com o meu atual marido. Eu sou, assim, sou cristã, evangélica, crente da Batista, só que eu frequento duas igrejas, uma é a Batista Shalom e a outra é a Batista 1º de Maio. Pessoal, são bem diferentes. Eu até hoje não entendi o meu propósito, estou buscando entender ele até hoje, mas o Senhor tem, se mostrado ser Deus em todas as duas. E assim, eu tenho visto o amor de Deus, eu tenho visto o cuidado dele em todas as duas. O Senhor tem falado comigo verdadeiramente e assim eu tenho sido abençoada, né? E eu quero ser bênção na vida das pessoas também. E pessoal, resumindo, para não ficar grande o vídeo, eu era baladeira, mas eu nunca fui de usar droga nem de fumar. Bebia muito pouco, bebia uma dose por noite quando eu saía. Eu ia muito em shows, eu ia muito em show sertanejo, na Granja, shows Expo Agro, sempre fui. Sempre gostei muito de dançar. Eu até peço perdão para Deus às vezes, porque uma das coisas que eu sinto falta ainda um pouco é de dançar, que eu amava dançar e eu dançava muito bem. E
na época, eu vou contar de 2000 para cá, que foi quando a história começou e o meu filho nasceu em 2003. E em 2000, até 2000, meus pais tinham restaurante, eu já trabalhei em clube, já trabalhei em bar, já trabalhei em vários lugares. E aí eu resolvi trabalhar em um local próprio, assim, falei pra minha mãe, eu quero trabalhar por conta própria, onde eu vou ter meu salário todo mês direitinho e tal, porque eu trabalhava com minha mãe e meu pai, eu tinha tudo que eu precisava, mas eu não tinha um salário fixo nem nada. E quando eu me envolvi com a pessoa, e essa pessoa, ela foi o que é o pai do meu filho hoje. Só que, pessoal, foi um relacionamento muito conturbado, muito complicado. Foi um relacionamento que eu creio que não foi Deus que colocou ele na minha vida. E assim, eu tive uma gravidez complicada, tive descolamento de placenta, tive sangramento, eu fiquei encostada, eu tive vários agravantes, vários problemas nessa situação, assim, nessa gravidez. Aí eu fiquei encostada, como eu falei para vocês. Eu tinha na época 22 anos. Então eu não era muito nova, mas eu era muito imatura, muito sem inexperiente, eu não tinha experiência de nada, tal. Eu tinha tido só um namorico rápido assim, que nem era namorado meu. Eu achava que eu era namorada dele, mas ele não era meu namorado, né? Então por aí você já tira. Aí eu comecei a me envolver com esse rapaz, só que eu não queria casar, não queria nada. E aí, inocentemente, burra, né, na época, muito sem noção, fui engravidei, mas graças a Deus, meu filho é uma bênção hoje. Ele teve várias complicações, o meu filho tem a perninha menor do que a outra. O meu filho ficou 28 dias internado na UTI, na neonatal, no hospital. Ele não amamentou, eu não tinha leite, o meu leite não sustentava, ele não queria, ele teve que ser sustentado por NAN. E teve várias complicações. E no meio dessas complicações, eu resolvi que eu teria que casar, porque eu não aceitava ser mãe solteira. Não aceitava ser mãe solteira. Umas amigas minhas, pessoas falaram pra mim na época, André, mas não precisa casar não, tal, fica assim, tal. Não, vou casar. E eu conhecia o cara há menos de 2 meses, eu engravidei. Então foi uma situação bem conturbada. Eu entrei em pânico, eu fiquei desesperada, eu não queria isso pra mim, e eu não queria ser mãe. Aquela hora eu tava muito nova, mas eu falei, tá, então vamos lá. E, resumindo a história, eu fui morar no fundo da casa dos meus pais, aonde ali agravou mais a situação. Ali teve brigas, teve confusões. O meu ex-marido era muito ciumento, o pai do meu filho era muito ciumento. Ele tinha ciúme da minha família, ele tinha ciúme dos meus irmãos, ele tinha ciúme de todo mundo, tinha ciúme até do nosso filho. E eu fiquei com ele 6 meses, né, com meu filho em casa. Depois desses 28 dias, eu peguei o restante do tempo da minha licença, perdão, 6 não, 5 meses, acho que foi 5. Não lembro, pessoal. Sim, uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui clara, que o Senhor apagou muitas coisas que me machucavam, muitas coisas que me traziam lembranças ruins. O Senhor, Ele apagou da minha mente. Eu não sei como, não sei explicar, eu não sei o porquê, mas muita coisa eu não lembro. Muita, mas muita coisa. Eu vou conversar com a minha mãe e meu pai. Hoje, até com meu filho, ele me fala, sério? Eu falo isso, eu fiz isso? Sim, mãe. Aí o que acontece? Eu peguei e no meio dessa confusão toda, eu fiquei cuidando dele. Quando eu voltei a trabalhar, a gente colocou ele para ficar com uma pessoa. Só que não deu muito certo, não lembro o que aconteceu, que não deu muito certo. E aí eu fui pedir para minha mãe cuidar dele. A minha mãe queria cuidar dele, ficou cuidando dele. Só que esse negócio da minha mãe cuidar dele, eu chegava muito tarde, os meus pais iam
passear, levava ele para onde fosse. Meus pais ia viajar, levava ele. Então eu fui me distanciando aos pouquinhos do meu filho, isso ele pequeno, muito pequeno, com 8, 9 meses, por aí, menos de um ano. E aí aconteceu uma situação onde a gente brigava muito, eu e o pai dele, brigava muito, mas muito mesmo, e discutia, e eram situações assim bem complicadas, aonde um dia, eu não me lembro bem o dia, não lembro quantos anos se Yuri tinha, meu filho chama Yuri, se ele tinha um ano, se ele tinha um ano e pouco, eu não lembro, se tinha 2, não lembro, eu sei que foi um dia que a gente estava discutindo, não, ele era pequenininho, acho que ele tinha um ano por aí. E ele estava numa situação e eu discuti com meu pai, com a minha mãe e com o pai do meu filho. E aí eu cheguei a uma conclusão e eu lembro que eu falei essa palavra, cuida dele, vocês agora vai ficar cuidando de Yuri, eu não tenho como cuidar. Se vocês querem cuidar, já fica, já vai para tudo quanto é lugar. E eu não fico sabendo quando eu chego. Tem dia que eu nem vejo meu filho. E o pai dele era muito não ligava muito. Ligava quando ele era bem pequenininho, mas veio crescendo e ele ficou meio assim. Ele tinha um carinho por ele no começo, mas quando eu falei isso, ele lavou as mãos e falou, então vai ser seu pai e sua mãe? Então eles se viram. Eu não quero nem saber. E aconteceu várias situações. Meu filho foi morar em Minas. Eu saí do fundo da casa do meu pai, fui morar de aluguel. Morei de aluguel vários anos e ali o ciúme dele só aumentava. Eu ia para casa da minha mãe uma vez ou outra. Muito raro, porque toda vez que eu ia era uma confusão diferente, era uma bagunça diferente, era uma situação complicada diferente, tinha ciúme de todo mundo. Aí eu fui me distanciando do meu filho, fui me distanciando e fui vivendo só para ele. Eu me distanciei da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, do meu filho, da minha família toda. Ninguém mais via, ninguém mais me via, ninguém mais sabia quem era eu, ninguém mais sabia como que eu estava, se eu estava bem ou mal, se eu estava viva ou morta. Ninguém sabia de nada. Morei de aluguel em várias situações, em vários lugares complicados. Passei por várias situações, várias. Teve situações e várias vezes eu voltei para casa da minha mãe, do meu pai, chorando, brigava, e aí eu voltava para ele. Aí eu voltava para casa da minha mãe, ficava lá uma semana, um mês, voltava para ele. E sempre foi esse vai e vem o tempo inteiro. Sempre trabalhei, sempre ajudei nas contas da casa e sempre tentando fazer o meu melhor, né? Vivendo só para o meu ex. Como se eu deixasse a minha vida de lado e vivesse só para ele. E para mim, né, igual eu falo hoje, eu falo assim, o meu pilar era meu ex. Aí depois talvez Deus, depois o resto. Então eu vivia para ele e por mim. Eu não tava nem aí se as coisas estavam bem, se não estavam. Eu via meu filho uma vez, 2 vezes no ano. Eu quase não sabia o que estava acontecendo. Ele passou por várias cirurgias, por várias situações de médico. O pai dele tinha convênio, graças a Deus por isso, que ele foi bem atendido, ele foi bem assistido. A escola eu não tinha controle, eu não tinha, como que eu vou falar para vocês? Eu não sabia se ele estava bem ou mal na escola, se ele brigava ou não, se ele era bom aluno ou não sabia de nada. O inimigo, ele cegou os meus olhos de tal forma que eu não conseguia ver nada, só o meu ex-marido. Vivia eu para ele e para mim. Pensava só nisso, né? E aquela situação, e todo mundo achando que ele era o melhor marido do mundo, porque ele não saía, porque ele só bebia em casa e era muito pouco.
Ele não saía para beber em bar, não saía para beber em lugar, nunca dormiu fora, assim, antes da situação que a gente passou, né? Não dormia fora, sempre me ajudou, sempre me deu o que eu quis, sempre a gente viajou, só que nessas viagens a gente brigava, discutia, sempre quebrava o pau, sempre depois voltava, era aquela situação tóxica, aquela situação que aparências. Mas eu era tão cega que eu achava que estava tudo bem, eu achava que estava as mil maravilhas. Não, a gente brigou, mas é coisa de casal mesmo, brigar, depois volta e fica tudo bem. Tá. Até que aconteceu várias e várias vezes, eu falei para vocês, né, que eu não participava dos aniversários do meu filho, eu não participava de festa de família. Às vezes eu ia na casa da família do meu ex e lá a gente discutia também. Eu ia na casa da minha mãe, alguma coisa, situações, aí eu tinha que ligar para perguntar quem estava lá, se a gente podia ir lá, porque se tivesse pessoas desconhecidas ou homens da minha família, eu não podia ir. Eram umas situações bem críticas, eu não quero entrar em detalhes aqui, porque a internet é algo que ela cria uma proporção muito superior. Mas graças ao meu Senhor e Deus, essa situação mudou. Mas até mudar, pessoal, eu vou dizer para vocês, não foi fácil. E aí o que aconteceu? A gente, depois de morar de aluguel muito tempo, a gente teve a oportunidade de comprar casa. E aí eu achei a casa do meu jeito, do que eu queria, porcelanato, mármore, coloquei vidro de blindex, tudo, coloquei do jeito que eu queria. Aí levamos minha mãe e meu pai lá, já foi outra briga, outra confusão. Quando meu pai foi lá algumas vezes sem a gente estar preparado para receber. Foi algumas situações, aí teve uma situação que eu precisei ir no médico com o meu filho, porque precisava que fosse a mãe, e eu fui, e aí teve outras complicações, e depois dessa casa, que eu pensei que seria, como que eu vou falar para vocês, que seria onde ia reinar a paz, aonde a gente ia construir um lar, onde a gente ia ter um alicerce, foi onde desmoronou tudo. Só que, pessoal, é onde eu falo para vocês, eu sempre busquei a Deus, desde quando eu era pequena. Eu já fui testemunha de Jeová, eu já fui na Batista quando eu era bem nova, quando eu tinha meus 10, 12 anos por aí, eu era bem nova. Eu ia na Universal, não, na Universal não, na Deus é Amor. Eu tinha uma curiosidade tão grande para conhecer as outras igrejas. E eu era católica, eu frequentei, eu fiz catequese, eu ia na missa, eu sempre participei dessas coisas todas, né? Sempre fui da igreja, sempre fui, assim, muito de obedecer aquilo que me foi ensinado. E aí eu ia para a igreja e tal, eu sempre rezava, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, sempre foi assim. E aí, só que aquilo sempre me incomodou, porque eu falava para minha mãe que eu queria ser crente, que eu queria ser, não sei, que eu não queria ser católica. E aí eu peguei um belo dia nessa casa, foi antes um pouco, foi antes, foi quando a gente morava de aluguel ainda. Quando a gente morava de aluguel ainda, eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comprei essa Bíblia, foi a primeira Bíblia que eu comprei. Ela era tão linda quando eu comprei, só que eu deixava ela na bolsa, porque eu queria ler ela o tempo inteiro, né? Aí eu comprei por boniteza, não vi se era NVI, se era Almeida, se era linguagem de hoje, não sabia de nada. Comprei porque eu achava bonita. E foi assim, impactante quando eu vi aquela Bíblia toda rosa, bonita e tal. Aí eu comprei e comecei a ler, comecei a buscar a Deus. Aí eu descobri o pastor Lucinho, que foi uma das chaves para mim poder realmente sair do fundo do poço. E aí eu comecei a ver Diante do Trono, que era o congresso de casais, que eu queria trazer a paz para minha casa e tudo. E eu chamava ele para ver e ele nunca queria ver.
nunca queria ver e tal, e eu assistia sozinha e tal. E aí o que que aconteceu? Depois de um tempo, a gente vê que as coisas não estão bem, né? Que as coisas não estão boas. A gente começou a ter brigas constantes, brigas o tempo todo, o tempo todo, todo, tempo todo. Brigava por várias situações que eu não vou citar aqui. E aí, o que que aconteceu? Eu peguei e me apeguei mais a Deus. Fui me apegando a Deus, fui me apegando a Deus. E aí, eu às vezes ia escondido para a igreja, saía do serviço, ia para a igreja rapidinho, depois eu voltava, sabe, sem ele perceber, que era num horário mais assim, mas eu não podia frequentar uma igreja para me falar para ele, porque senão ele ia falar que eu estava dando, sei lá, afim do pastor, alguma coisa do tipo. Não vou entrar em detalhes para não denegrir a imagem de ninguém. Eu quero que o meu testemunho seja um exemplo de que Deus restaura e Deus faz muito melhor do que a gente pensa. E aí, numa dessas aí na internet, eu comecei a conversar com Deus, fiquei falando com o Senhor e eu conversava com Ele e eu fui aprendendo o que é uma oração. O pastor Lucinho, eu gosto muito das pregações dele até hoje, eu amo as pregações do pastor Lucinho. Ele fala na lata, ele fala real, e aí ele pegou e comentou lá alguma coisa e eu sempre aceitava Jesus. Você quer aceitar Jesus? Quero. Aí eu sentava de frente para a televisão, porque eu assistia, sentava de frente para a televisão, me ajoelhava e aceitava. Depois, novamente, eu ia para frente da televisão, aceitava e ajoelhava. Só que aquilo não tinha mudado a minha mentalidade ainda, não tinha mudado. E aí foi quando, no estalar de dedos, alguma coisa mexeu comigo. E eu falei assim, se esse Deus existe de verdade, esse aí que o pastor Lucinho está falando, que ele venha falar comigo. Eu quero ouvir essa voz que o pastor Lucinho tanto fala. Eu quero entender esse amor desse Deus que é tão grande e tal, por mim e tal. E aí um belo dia, eu no meu serviço, no meu outro serviço, que agora eu não estou trabalhando, eu peguei e uma colega minha, que ela não era minha amiga, ela era minha colega, a gente conversava ali e tal, trabalhava junto, ela sentou do meu lado e mudou a feição. Ela mudou totalmente o semblante dela e começou a falar comigo um monte de coisa. Deus manda te dizer isso, e ele falou que você queria que ele falasse com você. E eu estou falando com você. E começou a falar um monte de coisa que eu tinha falado no secreto, só para ele lá. E a sua casa vai ser destruída e não sei o que, e eu vou construir tudo novo. E você vai falar do meu amor, do amor de Deus para as pessoas, e não sei o que, falar um monte de coisa lá. Só eu lembro das partes boas, mas também tem coisas boas que eu esqueço, que eu não consigo lembrar. Principalmente depois do Covid, eu acho que foi uma consequência que teve muito grande, foi essa. E aí eu falei, Deus vai me levar, eu vou morrer. E eu chorava, ela via eu chorando assim, e ela falando, e eu chorando, e desesperada. Aí eu perguntei pra ela, não vou falar o nome dela pra preservar, né? Eu falei assim, eu vou morrer, eu já vou pra glória, eu já vou ficar com Deus. Ela falou, não, Andréia, Deus tá falando que você vai ser usada e vai falar para as pessoas do seu amor e que Deus vai mostrar quem Ele é e você vai seguir a Ele e tal. E eu, como é que eu vou fazer isso? Eu só consigo ver Deus, eu só consigo ouvir um culto e ir para a igreja online, eu não consigo ir para a igreja de verdade, meu marido não vai deixar. Eu fui perguntar para ela, e como é que vai ser o meu ex? O meu ex, ele vai ser transformado, ele vai deixar eu ir para a igreja? Ela, não tô vendo seu ex na minha visão, Deus não fala dele.
do seu ex, não, do meu atual, porque na época ele era meu marido ainda, né? Ele não fala do seu marido. E aí ela citou o nome dele, né? Que eu não vou citar aqui também. Ela falou, não fala. Aí eu falei, será? Como é que vai ser isso? E pessoal, eu vou falar pra vocês, quando Deus fala verdadeiramente com você. Gente, quando ele usa uma profeta para falar com você, não duvida. Eu já tive essa experiência 2 vezes e o Senhor falou comigo. Não passou muito tempo. Foi desmoronando tudo, 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 tudo. As brigas aumentaram com meu ex, as situações começaram a haver mentira, ele me traía sem eu saber, ele levou carro de mulher lá para minha casa, e eu pensando que era de amigo. E, e eu era aquela trouxa, burra, besta, mas eu sempre pedi, Senhor, abre os meus olhos, Pai, faça com que eu veja o que não estou vendo, e eu sempre pedi essa oração, foi uma das primeiras orações que eu fiz, olhando para a internet, e eu falava, Senhor, a situação não tá fácil, mas faz com que ele chegue em mim e termine. Porque se eu terminar, é perigoso ele vir atrás de mim. Ele fez algumas ameaças. Aquela pessoa possessiva, aquela pessoa ciumenta, né? Fez algumas ameaças e tal. E eu falei, não, faz com que ele chegue até mim. Que ele chegue até mim. E eu continuava ouvindo pregações, lendo a Bíblia. Só que eu li a Bíblia, mas era igual eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores. Era como se eu estivesse lendo em inglês. Eu não entendia absolutamente nada, nada, nada. Porque quando você não conhece Deus, é difícil. Você vai ler e você não vai entender mesmo, não. E aí, resumindo tudo, né? Ele pegou e chegou em mim, falou, vamos dar um tempo. Aí eu falei para ele, tempo não existe. Não, minto. Ele falou assim, a gente precisa conversar. E é uma conversa séria. Eu falei, não, tá bom, tranquilo, de boa. Aí eu falei assim, Senhor, é hoje. É hoje que ele vai falar. E eu sabia, no meu coração, eu sentia que ia ser. E aí ele foi pedir um tempo. Ele falou assim, não, mas você não precisa voltar para casa do seu pai, nem fazer nada, você fica morando aí, a gente divide as contas, que não sei o que. Conversou um monte de abobrinha lá e tal. E eu tava tirando férias da minha encarregada, porque eu ajudava ela a cuidar das lojas, né? Na época acho que eram 8 lojas, eu não lembro direito. Eu sei que as lojas pediam, eu auxiliava e ajudava e fazia alguns acertos, que era só a minha senha que permitia e ela estava de férias. E eu ainda falei para ele bem assim, caramba, você na hora que eu mais preciso de você, que a minha cabeça tá a mil com um monte de coisa, você vem com essa sacanagem pro meu lado. Não, eu quero só dar um tempo, não sei o que. Tá bom. E eu fiquei quietinha na minha e falei, tá, Jesus, vamos lá. E quando eu chegava no meu serviço, era como se nada tivesse acontecendo. Eu tratava todo mundo bem, eu falava tudo, eu resolvia problema, eu ficava no telefone o tempo todo, tal. Só que quando eu saía, e eu inclusive saía do serviço mais tarde, ficava lá mais tempo possível para poder amenizar a situação, para mim não chegar em casa. Quando eu saía do serviço, eu ia andar, eu só queria chegar em casa de noite. Eu ia andar, e nessas andanças eu conversando com o Senhor, e eu falando, Jesus, qual que é a decisão, o que é para mim fazer? Eu não quero voltar para casa da minha mãe, eu não quero voltar para lá. Eu acho que eu vou alugar um lugar, eu vou morar sozinha, não vou contar nada pra ninguém, vou ficar quieta e tal, pelo menos até me encarregar de voltar de férias, porque eu preciso de estabilidade, né, para poder conseguir me concentrar e tal. E aí, andando, pessoal, era andando e chorando, chorando e andando, e conversando com Deus, igual eu tô falando com vocês, Senhor, e o que é que eu faço, para onde eu vou, como é que eu faço? Pai, será que Ele vai me deixar em paz? Pai, será que o Senhor vai restaurar o nosso casamento? Será que tem volta? Será que não? E ficou. E durante esse tempo, pessoal, eu falo para vocês que eu fui em busca de uma direção de Deus. Foi quando eu estava sozinha em casa, acho que ele tinha ido viajar, alguma coisa, passar o final de semana com as mulheres lá que ele tinha arrumado.
alguma situação assim, e eu ouvia de novo o apelo. Quem aceita Jesus, tal, liga nesse telefone aqui e tal. Menino, eu peguei aquele telefone e eu chorava tanto, e a pessoa do outro lado falava: você tá chorando, é pelo Espírito Santo. Eu falei: não, eu tô sofrendo, eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber o que eu faço para conhecer esse Deus, que direção que eu tomo, o que eu faço. E ele falou assim: ó, tem uma batista, onde é que você mora? Aí eu falei: tem uma lagoinha aí perto? Eu falei, aí ele foi pesquisar: não tem lagoinha aí perto. Você pode procurar ou a Universal, não, ou a Assembleia, ou a Batista, ou a Deus é Amor. Qualquer uma dessas aí você pode procurar, que eles vão te orientar. Aí você vai pedir para ser membro da igreja, você vai pedir para ser batizado, tal, tal, tal. E eu, tá bom. Menina, eu saí dali, pessoal. Eu saí dali com meu coração assim, acelerado. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E eu chorava. E no outro dia eu já saí dali em procura de uma igreja. Fui andar, procurar uma igreja, e liguei e nada. E fui andar lá perto do meu serviço. Falei: não, meu serviço é bom, porque eu saio do meu serviço, vou para a igreja, da igreja eu vou para casa, então não tem problema. Aí eu achei uma, não me identifiquei. Achei outra, não me identifiquei. Foi aí que eu achei a Shalom, que é onde eu me batizei no dia 1º de dezembro de 2018. Isso aqui é a maior herança que eu tive. Eu, no meio daquela confusão toda, né, eu fui, achei uma igreja, só que eu ainda estava na casa dele. E aí aí Deus começou a me podar e começou a me, como que eu vou falar para vocês? A me moldar, né? Foi me moldando e falou: André, você queria morar de aluguel sozinha, mas você vai morar com seus pais. Você vai morar com a sua família. Você vai resgatar tudo de novo. E eu: não, pai, eu não quero, pai, eu quero sossego, eu quero paz. Aquilo lá é uma bagunça. Eu quero você lá, Andréia. Aí eu: tá bom, fui pra lá. Depois que eu cheguei lá, eu já frequentava a Shalom. Inclusive, é um pouquinho longe da minha casa, eu tenho que pegar um ônibus. Na verdade, 2, né? Tem um que passa direto, mas é alguns horários. Então, a maioria das vezes eu pego 2. Aí eu peguei e cheguei na Shalom. Foi aonde eu me batizei, aonde eu voltei algumas vezes com ele para poder ajudar ele. Ele passou por umas situações complicadas e eu ajudei financeiramente, eu ajudei psicologicamente e eu ajudei emocionalmente. Eu toda destruída. Foi o que o pastor Luciano falou, né? Você pode estar toda destruída, desempregada, sem marido, sem um alicerce, sem pessoas para conversar, mas Deus te usa. E eu falei, né, peguei, que ajudei ele. Aí, para resumir, para não ficar muito grande, pessoal, que já tá um pouquinho grande, e eu peço que vocês escutem até o final, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Eu peguei e falei bem assim: mãe, vocês podiam ir no meu batizado. Queria muito que você, Yuri e meu pai fossem. Eles não eram crentes. Quando eu cheguei em casa, eles se impactaram porque eu falei que eu era crente. Eu era crente, eu estava frequentando uma igreja e tal. E aí eles foram no meu batizado. Meu pai, minha mãe e meu filho. E foi lindo, foi maravilhoso aquele dia. Aquele batizado, eu aprendi como orar, eu aprendi como clamar, como falar com Deus, eu aprendi o que fazer. Eu ia todos os domingos para a igreja, eu ia segunda, se tivesse campanha, terça, eu ia quarta, eu ia sábado, eu ia domingo, eu ia sexta, eu ia o dia que tivesse. A igreja é tão abençoada que teve o pastor Lucinho, que foi o que me apresentou o Senhor Jesus através da internet. Teve o Fernandinho, teve Davi Sassi, teve David Killan, teve a Isa, que foi a que me mostrou essa palavra em 2019.
a honra da segunda casa será maior do que a primeira. E eu lembro que eu sozinha naquele salão da Shalom, chorando horrores e a minha vida destruída e bagunçada, e eu tentando me encontrar, tentando me conhecer. Eu fiz Mulher Única, que eu concluí em março de 2019, ali é onde eu conheci o amor verdadeiramente de Deus, ali é onde eu conheci mulheres, instrumentos de Deus na minha vida, que eu agradeço até hoje pela aquelas mulheres, por aquela situação aonde eu estava destruída por dentro, pessoal. E aí Deus mostrou que Ele me amava do jeito que eu era, que Ele tinha me escolhido antes mesmo de eu entrar no ventre da minha mãe. E cada carinho, cada quarta-feira era uma bênção, era um mimo, era uma oração, era uma palavra. E eu pensava que só eu estava com problema. E quando a gente faz esses cursos, pessoal, você descobre que tem pessoas que estão piores que você, tem pessoas que estão melhores que você, tem pessoas que estão iguais a você. E ali a gente se juntou e se uniu e fez o curso, e ali eu fui resgatada o meu amor. E quando eu fiz a formatura, eu fiz a formatura, eu me arrumei toda, me produzi toda, fiz unha, fiz cabelo, fiz maquiagem, coloquei uma roupa bonita, porque eu falava assim, é o melhor para Deus. E aí, resumindo, pessoal, porque senão vai ficar muito grande, ali a minha mãe falou: André, essa igreja é muito longe, vamos arrumar aqui perto? Foi aonde eu conheci a 1º de maio. E hoje eu tenho um ministério infantil lá, que eu e outra menina cuida das crianças. É bem pouquinha gente, mas o Senhor me mandou para lá, eu tô lá, né? E eu frequento as duas igrejas e eu sou abençoada nas duas. E resumindo, pessoal, eu voltei várias vezes com esse meu ex, só que teve uma situação bem crítica, onde eu fui humilhada, aonde eu fui agredida com palavras tóxicas, aonde eu me senti um lixo, aonde eu falei assim, não é isso que Deus tem para mim, não é isso. E aí a ficha caiu e eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser restaurar o meu casamento, o Senhor restaura. Se o Senhor quiser colocar outra pessoa na minha vida, o Senhor coloca. Mas se o Senhor quiser, eu vou te servir o resto da minha vida, porque eu amo estar na tua presença. Só que essa situação que eu estou vivendo, eu não aceito, Pai. E eu fiz essa oração. E aí Deus me apresentou uma pessoa que hoje é o meu marido. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui o meu marido. A gente está junto há 2 anos e meio. Em agosto a gente vai fazer 3 anos. E aonde eu pedi situações, eu falei, Senhor, eu quero assim, 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 assado. Por isso que eu falo, pessoal, se você não tem uma pessoa ainda, peça para Deus princípios. Peça, não que seja bonito, forte, rico, não, pessoal. Peça que seja trabalhador, honesto, temente a Deus, que lê a Bíblia, que queira conhecer da palavra de Deus, sabe? E ele é o melhor amigo do meu filho tá aqui, só que aqui foi bem, já tem uns aninhos. Aqui foi quando ele tinha 18 anos, então ele tá bem diferente. E aqui foi o dia do meu casamento com o meu atual marido. A minha mãe, o meu pai e a minha sogra. E eu e meu marido. Então, o Deus que eu creio é o Deus que restaura casamento, sim. Mas Ele é aquele que te dá um casamento novo quando Ele quer. Pessoal, eu colocava o meu ex-marido como se fosse o meu Deus. E Deus não admite isso. Quando você colocar alguém ou alguma coisa acima de Deus na sua vida, ou ele sai, ou a pessoa sai, ou a coisa sai. Ou Deus sai, ou a pessoa sai, ou a coisa sai.
E aí ele me mostrou essa pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. E nós hoje estamos vivendo na presença de Deus. Ele vai na igreja comigo algumas vezes. Pessoal, ele não é igual eu, ele ainda não foi batizado, ele ainda está no processo, mas o Senhor é aquele que faz tudo novo. Ele se dá bem com a minha família, ele não tem ciúme de mim, ele confia em mim, ele me ama com todos os meus defeitos, ele me aceita, ele me melhora. E eu já falei para ele, o nosso patamar, Deus, você e o meu filho. Deus, sempre, 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 sempre. E assim, eu não quero entrar em detalhes, mas as pessoas julgam muito o divórcio. E eu pensei muito nisso. Eu falei, gente, eu vou ser muito julgada. Uma crente divorciada. Mas quando Deus quer, Ele restaura. Eu tenho 42 anos, meu marido tem 28 hoje. E quando ele chegou na minha vida, eu não imaginei que seria ele por isso, porque ele era muito novo. Eu quase a idade do meu filho. Como assim? Mas Deus, Ele não escolhe juntar pessoas, Ele junta propósito. Entende? Então, assim, eu queria dizer que eu sou grata ao Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Hoje nós temos uma casa, hoje eu tenho um lar, né? Hoje o meu filho me perdoa, hoje o meu filho me aceita, hoje o meu filho me entende, ele sabe por que eu tomei aquelas decisões. O meu marido aqui sabe de toda a história, eu não escondi absolutamente nada dele. Até coisas que eu não contei para vocês aqui, ele sabe. E eu tentei várias vezes tirar a minha vida. Uma vez foi bem forte, aonde eu saí com só alguns arranhões. Então, assim, pessoal, eu agradeço a Deus muito, mas muito, assim, todos os dias, porque Ele me deu essa segunda chance. Porque Ele me deu essa segunda chance de fazer de novo, sabe? Eu quero aproveitar com todas as minhas forças, eu quero engrandecer o nome do Senhor por onde eu for. E eu quero falar do amor dele por onde eu for. Porque esse Deus que eu sirvo, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, pode me perguntar nos comentários. Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. E eu espero que Deus continue me usando para falar do amor dele, para falar desse Deus maravilhoso que eu sirvo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E eu sou grata de coração por todos que me acompanham, por todos os inscritos, pelos novos inscritos. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o rosto dele e que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Essa é a palavra de Ageu 2:9. Amém? E Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono do impossível. E se vocês acham que não foi impossível o que eu estou vivendo, para mim foi. Eu só estou aqui pela misericórdia dEle, pelo cuidado dEle, pela proteção dEle. Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E, pessoal, lembrando, amanhã começa os Salmos novamente. Aí a gente vai começar 120, 121 até o 150. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Gratidão pelos inscritos, gratidão pelos novos inscritos. Perdão pelo vídeo ter ficado grande, mas ainda ficou faltando muita coisa. Porque Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Amém?